Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja com esta casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, que se nos apegou às sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. É uma porção, meus irmãos, da palavra do Senhor. O nosso amigo Lucas nos escrevendo, que eu queria que deixasse de ser apenas a história que você aprendeu na escola dominical, ou quem sabe até um texto que você já ouviu mensagens sobre ele, mas isso ganhasse expressão de reflexão e de expansão de consciência, de abertura de mente, de dilatação de coração, e que a partir disso se desdobrasse, ganhasse significado na vida, ganhasse materialidade nos encontros que você trava e nas dinâmicas do cotidiano que você vive. Essa é a segunda parte de uma mensagem que eu iniciei no domingo passado. Portanto, nós estamos dando sequência aos 10 pontos que Jesus nos sugere para a gente aprender a viver, né? Por isso essa música antes foi tão oportuna, né? É preciso saber viver. E nós, quando fazemos a leitura, só para recontextualizá-los, né, sobre esse envio de Jesus dos discípulos, ele estava na Judéia, eram os últimos 6 meses de vida. Depois de 1 ano e meio na Galileia, ele volta então para o sul de Israel. Judéia, aquele local que era mais elitizado, era o local onde estavam os grandes latifundiários, era o local onde estavam as instâncias do poder religioso. A cidade de Jerusalém ficava na Judéia, o templo ficava em Jerusalém. Portanto, aquela era uma região que historicamente guardava a elite, não só a elite sacerdotal, mas a elite intelectual, os grandes donos de terra, os grandes empresários, os artesãos, aqueles que tinham mais habilidades, os comerciantes. E aí Jesus volta para essa região
para passar então os últimos 6 meses da sua vida visitando aquelas aldeias e aquelas cidades e ali anunciando sobre o reino de Deus. Esse é o contexto. A gente também já viu que essa iniciativa de mandar pessoas de 2 em 2 havia começado lá na Galileia, quando ele estava morando na cidade de Cafarnaum. Ele pegou os 12 discípulos mais próximos e disse: olha, vocês vão falar a respeito das coisas que vocês têm experimentado e vivido. E ele dá um conjunto de instruções para que isso seja feito. Nessa oportunidade do texto que Lucas nos traz, já é uma segunda iniciativa, agora com um número maior de discípulos. O texto fala que eram 72, ou seja, essa gente vivia intimamente com Jesus, estava recorrentemente com Ele, estava convivendo, estava partilhando, estava caminhando, estava sendo parte dos encontros que Jesus travava. E Ele novamente envia esses homens e essas mulheres para que eles possam compartilhar sobre as experiências do reino de Deus. Quando eu fui para o seminário, eu tive que pagar, dentre as cadeiras que eu estudei, uma cadeira chamada missiologia, que trata justamente das abordagens sobre missões. Você tem missões urbanas, você tem missões nacionais, você tem missões internacionais. Eu acho que, nesse sentido, os batistas, eles são bem completos na forma como tratam missão, são determinados, são focados. Eu acho que eles têm algo importante a nos ensinar. E como parte da minha formação foi em seminário batista, eu me lembro que um dos textos que a gente mais visitou do ponto de vista da análise teológica, da análise missiológica, da análise eclesiológica, ou seja, da missão do ponto de vista da igreja, era esse texto. Esse texto é uma espécie de bula, de manual, de compêndio de informações para produzir estímulo, para produzir entendimento, para capacitação e para desafio daqueles que vão se lançar no campo das missões. O que por si só, na minha forma de analisar, já é uma profunda perda, porque a princípio todos nós somos missionários. E não apenas aqueles que se lançam a realizar essa tarefa de uma forma mais estruturada, às vezes longe da sua casa, às vezes longe da sua cidade e às vezes longe e distante do seu país. Todos nós somos missionários. Todos nós fomos chamados para levar uma palavra e para compartilhar uma experiência. Isso não é uma tarefa especial. Você não precisa ir para o seminário teológico para fazer isso. Nem você precisa estudar compêndios espirituais de literatura para fazer essa atividade. Pelo contrário, se você viver a sua vida de forma simples e de forma natural, e se o evangelho estiver em você, você já é um missionário. Você não precisa falar de Deus, você não precisa citar versículos bíblicos, você não precisa se vestir de forma diferente, você não precisa usar linguagem de gueto, você precisa só ser você. E se o evangelho estiver em você, isso significa que quem estiver ao seu redor estará bebendo, inspirando e sendo inspirado pela sua vida. Eu tenho dito que mais importante do que você ler a Bíblia é que a Bíblia seja lida em você. Se a Bíblia for lida em você, significa que as leituras que você fez da Escritura ganharam significado, ganharam propósito e estão se desdobrando em atos de bondade e de justiça. Mas, se você conhece o texto, se você conhece as histórias, se você conhece os personagens, mas a mensagem não encarnou em você, então isso não tem proveito nenhum. É um conhecimento completamente inútil,
ainda que você se torne um doutor da lei, ainda que você se torne um escriba letrado, esse conhecimento não tem qualquer aplicação prática, nem tem qualquer propósito que ganhe significado na vida daqueles que com você convivem. Missiologia é uma cadeira que todos nós precisamos entender como desafio. Você é missionário na clínica em que você trabalha, na faculdade em que você estuda, na repartição em que você presta serviço, na sua família, no local onde você mora. Ou seja, todo encontro humano é uma missão. E se assim não for, me desculpe, e você que me assiste, você não entendeu nada ainda. Você talvez tenha guardado informações e decorado regras, mas você não entendeu nada ainda sobre o que Jesus quer ensinar. E como eu falei na primeira parte dessa mensagem, é quase impossível as pessoas olharem para esse texto e não imaginarem que Jesus está enviando essas pessoas para uma missão teológica, que Jesus está fazendo o envio dessa gente para eles cumprirem um treinamento espiritual. É quase impossível a gente olhar para esse texto sem as lentes da religião, e a gente fazendo assim, só arranca dele, só tira dele, só sorve dele conteúdos de natureza espiritual. Porque a nossa vida ficou compartimentada. Nós achamos que vida espiritual é uma dimensão da nossa vida, e ela se revela em algumas expressões de cultos, de encontros, de programas e de movimentos que nós vivemos. Mas o que eu quero lhe dizer é que em Jesus e no Evangelho não existe esse compartimento. Vida é uma coisa só: vida existencial, vida espiritual, vida profissional, vida emocional, vida afetiva, é tudo vida. É uma coisa só. Mas a religião tem esse poder de criar compartimentos, gaiolas, prisões, formatações, enclausuramentos, manuais de regras e controles. E desgraçadamente, a igreja é a grande promotora desse tipo de coisa. E eu e você fomos ensinados dessa forma. E por isso, quando a gente lê um texto como esse, a gente até nem tem tanta atração, porque a gente imagina que isso é um texto para pastores, para bispos, para missionários. Mas, na verdade, esse texto foi escrito pensando em você. É como se Jesus estivesse dizendo nesse texto: olha, é preciso saber viver. E eu vou dizer para vocês como é que vocês podem viver. Nesse tempo, em que a gente procura tanto coach, em que a gente procura tanto ler esses best-sellers, esses profissionais do marketing digital para a gente ser um profissional melhor, nesse tempo em que a gente investe tanto em qualificação, nesse tempo em que a neurolinguística tem se difundido como uma habilidade para você desempenhar melhor suas funções, bem, aqui Jesus ensina também a gente como é que a gente pode aprender a viver. E aí, como eu transformei essa mensagem em 10 pontos, 5 dos quais eu preguei a semana passada, e os outros 5 eu vou pregar para você agora. Eu digo que esses são os 10 pontos de Jesus para que a gente aprenda a viver. É uma tragédia que tudo que a religião toque vire rito, vire dogma, vire confissão, vire liturgia, vire regra, vire controle, vire dimensão metafísica, e que nada disso se transforme em vida na vida que a gente vive. E, portanto, a gente vai existindo com essas fragmentações no ser. E aí, eu que estudei em colégio militar, 1 ano num colégio militar, eu não servi o exército, mas eu sei o que é você ter que seguir regras rígidas.
e de você ter que decorar cartilhas de comportamento, e de você viver sobre um determinado tipo de enquadramento, e de você receber um certo tipo de doutrinação que lhe impede de pensar por você mesmo, porque aquilo que você vai pensar já está pré-programado para tal. Olha, como eu falo isso com tristeza no coração, que a igreja se transformou num quartel, e que a maioria dos homens e mulheres que tiveram algum tipo de experiência com o sagrado são como soldadinhos de chumbo, sem alma, sem alegria, sem liberdade e sem consciência. São como bonecos repetindo um script que já foi ensinado, que já foi ponderado e que já foi experimentado para produzir cópias. Nós somos a cópia da cópia da cópia da cópia. Nós perdemos algo que para Deus é importantíssimo, que é a nossa singularidade, a nossa individualidade. Na doutrinação eclesiástica, o que importa é a massificação. O que importa é que todo mundo pense a mesma coisa, fale a mesma coisa, faça as mesmas coisas, de tal forma que você tenha um poder de controle sobre essa massa de indivíduos. Isso é trágico. E essa é a experiência da maioria de nós, e talvez você que está me assistindo, essa seja a sua experiência. Portanto, retornando ao texto de Lucas, quando Jesus está não nos desafiando a ser missionários da igreja, mas Ele está nos ensinando sobre valores e sobre princípios de como a gente deve viver. Mas nós acabamos ficando tão impregnados de religião que a gente lê o texto, mas as únicas coisas que a gente tira dele são lições teológicas, são métodos para a gente executar na engrenagem que se tornou a vida na igreja, e não para a gente aprender a pensar, a viver e a compartilhar esse estilo de vida com outras pessoas. Retorne ao texto, é o ponto número 6, a mensagem é expositiva, tudo está aqui na Escritura. Portanto, em sexto lugar, quando Jesus nos desafia a aprender a viver, eu quero lhe dizer que Ele nos revela que a grande ambição do homem deve ser aprender a ser grato por tudo o que ele tem. Veja aí o verso de número 7. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Curioso que Jesus está tratando desse fato de que, se você tem alguma ambição na vida, essa grande ambição que você deve ter é aprender, porque a gente não nasce sabendo disso, a gente não vem com isso já embutido em nós, aprender a ser grato por tudo aquilo que nós temos. Ele disse: vai numa cidade, você está em algum lugar, coma de tudo que for oferecido, e não viva de mudar de lugar para lugar, aprenda a se adaptar às situações e às circunstâncias da vida que você possui, e seja grato por isso. Receba isso com ações de graças e com alegria. Ou seja, ele está dizendo: invista nas dinâmicas e nas trocas e nas relações que você já possui, sobretudo nas relações de família, naquelas que são mais íntimas. Não viva a mudar de casa em casa, não viva a pular de um lugar para outro. Procure se aprofundar, procure criar raiz, procure desenvolver trocas humanas que sejam maduras. Relações maduras são aquelas relações em que você pode falar e você pode ouvir, em que você pode aplaudir e você pode confrontar,
e ainda assim a pessoa não se magoará, não se desestimulará e não se decepcionará, mas pelo contrário, investirá em que isso se aprofunde cada vez mais. Não saia mudando de casa em casa. O que for oferecido, o que for servido, você recebe e come. E aí surge já aqui uma questão importante. Nos ambientes que você vive, você muda o ambiente a partir de quem você é, ou o ambiente muda você? Você influencia ou você é influenciado? Você é ali um promotor do bem, da verdade e da justiça, ou você acaba sendo aliciado e engolido pelas práticas e pelos costumes do que ali se faz? Porque é óbvio, a partir dessa afirmação que eu fiz, que todos nós somos missionários, é óbvio que você está num ambiente para fazer diferença. E fazer diferença não tem nada a ver com usar uma roupa diferente, não tem nada a ver falar uma linguagem diferente, não tem nada a ver a você citar versículos da Bíblia, porque você pode fazer diferença sem sequer falar no nome de Deus. Você pode fazer toda a diferença sem usar o seu compêndio teológico e as suas lições de escola bíblica dominical e sem fazer articulações com os heróis da Bíblia do livro de Hebreus capítulo 11. Tudo isso é possível. Se você for uma pessoa do Evangelho que tem experimentado um viver com Deus e se entendeu as dinâmicas daquilo que Jesus propõe, Ele está dizendo, olha, não fique a mudar de lugar em lugar, aprofunde as relações que você trava, dilate o seu coração, expanda a sua mente para compreender e para ser compreendido, mas sobretudo você é alguém que está ali para fazer mudança. Se a sua presença, em qualquer que seja o lugar, não promove mudança, me desculpe, tem alguma coisa profundamente equivocada com a sua fé. E para fazer mudança, você não precisa pregar uma mensagem bíblica. Para fazer mudança, você não precisa ser chato, você não precisa ser invasivo, você não precisa ser intrusivo, você não precisa condenar ninguém pela forma como ele vive ou pelas escolhas que ele fez. Você provoca mudanças sendo uma pessoa do bem, da paz, da justiça, do serviço, das boas práticas, do acolhimento, da pacificação, aquele que a gente chama aqui de gente boa de Deus. Você é gente boa de Deus? Você se importa com os problemas dos outros? Você se coloca à disposição de ser um pacificador, um promotor de encontros humanos, de reconciliações? Você é alguém disposto a compreender as limitações, as falhas, os equívocos, as discrepâncias e os desvios do outro? Você é uma pessoa madura? As pessoas enxergam em você alguém capaz de ser procurado e ter uma palavra boa. Você é alguém que as pessoas olham e dizem, poxa, o fulano é centrado, a fulana é equilibrada, ele tem um viver bacana, ele tem um estilo de vida que me atrai. Ele demonstra atitudes que revelam que ele escolheu um bom caminho para ser trilhado. Eu não quero saber se ele sabe se você é evangélico, se você é católico, se você é gospel, não é? Eu nunca me identifiquei como nenhuma dessas coisas. E sobretudo nos últimos anos eu nem cristão mais sou. Eu não tenho nenhuma afinidade mais com nenhuma dessas práticas. Eu não tenho nenhuma característica que pertença a esses grupos, porque no meu entendimento, esses grupos, esses rótulos, essas marcas, essas instituições têm tudo a ver com a religião, mas não tem nada a ver com Jesus e com o que Jesus ensina. Mas a questão é, nas trocas que você faz, dos encontros que você tem, dos lugares em que você habita e passa tempo, você influencia ou você é influenciado? Se nós pudéssemos fazer um Big Brother na sua vida, botar câmeras nos ambientes onde você está, o que seria revelado? O que as pessoas que convivem com você têm a dizer a seu respeito? Você já pensou nisso?
E Jesus diz: olha, quando você estiver nos lugares de convívio, de troca, não saia mudando, se aprofunde, fique ali e receba tudo o que for servido com alegria. Eu gosto muito do texto de Paulo, quando ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência de fartura e outras experiências de fome. Eu sei viver na abundância e eu sei viver na escassez. Você sabe, uma das coisas que eu mais encontro quando aconselho pessoas é uma inconformidade com a vida, é uma amargura por aquilo que você já alcançou, é uma necessidade eterna de fazer comparações. Você se compara com seu irmão, você se compara com seu amigo, você se compara com seu chefe, você se compara com seu vizinho, você está sempre se comparando com os outros e você está sempre insatisfeito com você. E você nunca se resolve com isso, e você nunca se pacifica com isso, porque você acha que aquilo que você tem não é adequado àquilo que você quer. A avó de Fabiana, Dona Aideira, uma mulher sábia, uma mulher do interior, uma sertaneja, e dizia assim: olha, você não pode ter tudo o que você quer, mas você pode amar tudo o que você tem. Mas como a gente é mal agradecido, mas como a gente se sente o tempo todo inconformado, porque a gente compara o nosso carro com o carro do outro, a gente compara a nossa casa com a casa do outro, a gente compara o nosso seguro de saúde com o seguro de saúde do outro, a gente compara a nossa TV com a TV do outro, a gente compara a escola do nosso filho com a escola do filho do outro, a gente compara a nossa cidade com a cidade do outro, a nossa região com a região do outro, a nossa ideologia política com a ideologia política do outro, a nossa igreja com a igreja do outro, o nosso pastor com o pastor do outro, e por isso a gente vive eternamente insatisfeito. E o que Jesus nos convida aqui, Ele está dizendo: olha, coma e beba do que for servido, aprenda a ser grato pelo que você tem. Paulo ainda diz mais nos seus ensinos: se você tiver com o que se vestir, e se você tiver pão na sua mesa, pare de resmungar, esteja satisfeito. Esteja satisfeito com o que você alcançou, com o que você conquistou, com o que você conseguiu. Mas a gente vive eternamente insatisfeito. E isso vai produzindo uma amargura, isso vai produzindo uma gastura, isso vai produzindo uma inquietação. E com isso eu não estou dizendo que você deve ser medíocre, que você deve ser acomodado, que você deve viver como se estivesse numa casta indiana, né? Em que o sujeito morre ali numa determinada situação social, nasceu ali, cresceu ali, vai morrer ali. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de você ser agradecido. A gente não agradece nada a Deus, a gente está sempre insatisfeito. Deus tem feito tantas coisas boas acontecem na sua vida. Você levanta de manhã, você tem água na torneira, você tem energia na luz, na iluminação, você tem comida na sua mesa, você tem um trabalho para ir, você tem pessoas com saúde na sua casa. Isso já é um milagre, porque em muitos lugares da terra não existe isso. Então esse simples fato já é uma manifestação do amor, da graça e da bênção de Deus na sua vida. Mas você está insatisfeito. Você está insatisfeito porque você vai pegar o metrô, porque você queria ter um carro. Você está insatisfeito porque o seu carro não tem ar-condicionado. Você está insatisfeito porque o seu carro tem ar-condicionado, mas não é um Audi do último modelo. Você está insatisfeito porque você trabalha no emprego, mas o seu emprego não é uma multinacional. Você está insatisfeito porque o seu salário não é aquilo que você gostaria, ainda que você não tenha investido o suficiente para atingir aquele patamar. E aí você vive se comparando. Você quer ser igual ao fulano, você quer ser igual a Beltrana, você acha que a vida deu mais oportunidade para o outro, você acha que o outro foi visitado por uma graça e por uma benevolência que você não foi, você acha que Deus ama mais o outro, porque talvez o dízimo do outro seja maior do que o seu, e você acha que Deus é uma prostituta que se compra e se vende com dinheiro, e mais, você acha que Deus está obrigado a abençoar você, e você só quer receber de Deus o bem, você não quer experimentar outras dimensões da vida e outras situações. Mas Jesus diz: vá para os lugares, sente na mesa e coma o que for servido, aprenda
aprenda a receber com alegria o que for servido. Se for fazão, receba com alegria. Mas se for um pão seco com água, receba com alegria. Porque as pessoas maduras, elas são assim. E Paulo diz: eu tanto sei ser honrado, quanto eu sei passar humilhação. Eu tanto sei ter abundância, como também eu sei conviver com a escassez. É um homem que diz que está experimentado em tudo. Como tem gente com 40 anos de idade que não passou da adolescência. Como tem homens infantis. Como tem mulheres que ainda são bebezões, esperando que todo mundo resolva a sua vida, que faça tudo por você, e que um anjo do céu venha abrir os seus caminhos. Seja agradecido pelo que você recebeu. Pare de reclamar. Eu gosto muito de um teólogo americano chamado Reinhold Niebuhr. Pelo nome talvez você não conheça, mas pelo que você lê, você certamente conhece. E um dos que certamente conhece é Luiz. E a Cris também certamente conhece. Sabe por quê? Veja o que esse homem disse: Deus, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu possa, e a sabedoria para que eu saiba fazer a diferença, vivendo um dia a cada vez, aproveitando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades com um caminho para a paz. Olha, isso aqui poderia certamente estar no Evangelho. Senhor, me dê a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Me dê coragem para mudar aquilo que eu posso mudar. Mas, sobretudo, me dê uma sabedoria tal de saber conviver e diferenciar uma coisa da outra. Mas a gente está sempre insatisfeito, a gente está sempre inquieto, a gente está sempre reclamando, a gente está sempre comparando. E aí Jesus diz: coma de tudo que for servido, se adapte às circunstâncias, mas sobretudo fique nos lugares por tempo suficiente para criar laços e vínculos profundos, porque é dessas coisas que a vida é feita. Em sétimo lugar, ele nos ensina que a gente deve estar pronto para se alimentar daquilo que for servido no banquete da vida. Olha, ainda falando de comer, e aqui a metáfora é para que a gente possa alegorizar e encaixar nos fatos e nas dinâmicas do nosso cotidiano. Veja aí o verso de número 8. Ele diz assim: quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Ou seja, ele diz: esteja pronto para degustar aquilo que a vida lhe oferecer. E de antemão, que já está implícito na fala e no ensino de Jesus, é que a gente não deve gerar expectativas, porque ele diz que a gente pode ser bem recebido, mas a gente também pode ser mal recebido. Se você chegar numa cidade e for bem recebido, você se alimente, você se aproveite, você experimente de tudo que for ofertado. Mas se você não for, você também pode tirar proveito dessas coisas, porque a negativa aqui está implícita. Ele está falando: olha, a vida é feita de fluxos, de alternâncias, de estações, de situações diversas e adversas. Você vai ter coisas favoráveis e coisas desfavoráveis. Você vai ter dias bons e vai ter dias difíceis. Você vai ter primavera e você vai ter outono. Você vai ter o sol e você vai ter a chuva, porque isso vem sobre justos e sobre injustos. E aí ele está falando: se acontecer algo, quando você estiver na sua vida e você for bem recebido e aquela situação lhe apresentar uma coisa boa, que ótimo, usufrua, experimente, se alegre, se rejubile, tire proveito. Mas se for ao contrário, não perca todas essas possibilidades, porque a gente já sabe pela experimentação pessoal
que a gente aprende mais com o fracasso do que com o sucesso. Essa é a experiência de Henry Ford, que disse que aprendeu mais com as falhas do que com os acertos. A gente aprende mais com o não do que com o sim. A gente aprende mais com a dor do que com o riso. Aliás, o sábio do Eclesiastes diz: com a tristeza do rosto se faz melhor do coração. O que ele está tentando nos ensinar é que as frustrações, as perdas, as angústias, as dificuldades e as decepções constroem coisas muito melhores do que a festa, o riso frouxo, a orgia, o viver frívolo e aquela alegria circunstancial. Você está dizendo, não, o que produz coisas duradouras, profundas e que geram desdobramento é a dor, a perda, o descontentamento e a frustração. Eu já enterrei meu pai, já enterrei minha mãe. E talvez por isso eu dê tanta importância às relações familiares de pai, de mãe, de filhos, porque eu perdi. Eu já enterrei, eu sou filho único. Portanto, essa dor produziu coisas boas em mim, de tal forma que eu possa ajudar e ensinar e aconselhar a outros sobre a importância do viver em família. Aprenda a se adaptar, porque nós já vimos nos estudos de Darwin que nem sempre é o melhor que vence. Aliás, muito antes de Darwin, o sábio do Eclesiastes, lá se não me engano no capítulo 11 ou 10, ele fala que não é dos mais ligeiros o prêmio, nem dos mais sábios a comida. Não é o melhor que sempre chega na frente, pelo contrário, é daquele que se adapta com mais facilidade. Você é uma pessoa adaptável? Você consegue, depois de um revés, se reestruturar, se redimensionar? Você consegue se reposicionar diante de uma perda? Ou você é aquela pessoa que diante de uma tragédia ou diante de uma circunstância adversa, você se desconstrói e você joga pedra no céu e você acha que Deus lhe esqueceu e você deprime? Eu magoei, Deus esqueceu de mim. Vou no culto dos empresários para ver se vai vir uma bênção de prosperidade na minha vida. Ah, meu irmão, você ainda está nessa? Você nem cresceu ainda, tanto tempo de igrejola, e você não compreendeu ainda. E aí Jesus está nos ensinando, dizendo, quando você for numa cidade, se você for bem recebido, experimente, aproveite, usufrua, porque nem todo dia é assim. Porque tristeza não tem fim, diz o poeta. Alegria tem, a vida não é feita só de riso. Aprenda a se adaptar, aprenda a se reposicionar, aprenda a reescrever. Jogue fora os mapas antigos, faça novos mapas. Ah, quanta gente, porque quando eu tinha aquele emprego, quando eu morava naquela cidade, quando eu estava morando naquela casa, quando eu era casado com aquela mulher, quando eu tinha aquele homem na minha vida, quando meu pai era vivo, meu irmão, mas já mudou, a vida mudou, as coisas se alteram, os relacionamentos se fragmentam, as paixões passam, os pais morrem, as empresas fecham, a gente perde a renda que tinha, tem que morar no outro canto, e você não se adapta nunca. E você fica vivendo com o pé no passado e nunca põe o pé no futuro. E parece que Deus deixou de ser Deus, porque Deus não fez o seu capricho, não atendeu aos seus queixumes, porque você é um bebezão que não se adapta a nada. E você quer, não é um Deus não, você quer um mágico para arrumar a sua vida. Aí Jesus diz, não é assim não. Se você for bem recebido, se adapte, sente, coma, aproveite, experimente. Se não for, meu amigo, faça a mesma coisa. Porque nem só de alegria viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Você pode ser feliz mesmo na perda. Você pode ser feliz mesmo no fracasso. Você pode ser feliz mesmo na separação. Você pode ser feliz mesmo se a sua renda diminuiu. Você pode ser feliz mesmo doente. Você pode ser feliz em qualquer circunstância, porque felicidade não tem a ver com o fato de que as coisas estão sendo como você gostaria que fossem, porque essa felicidade é grega. Isso é epicurismo. Isso não é evangelho, porque no evangelho felizes são os que choram. Você está entendendo? Que até a capacidade de chorar e do choro, da dor, você tirar coisas boas, é um negócio que só quem tem Jesus vai poder fazer. Porque quem não tem vai chorar, vai se amargurar, vai amaldiçoar, vai deprimir, vai sucumbir, vai se soterrar, vai se auto-vitimizar, vai se auto-boicotar. Mas quem tem a Jesus já aprende que felizes também são os que choram. Porque na dor Deus pode tirar coisas extraordinárias. Por isso o salmista diz: quem sai andando e chorando. Que imagem linda da existência. Quem sai andando e chorando, lançando as sementes no caminho, que são sementes de esperança, volta depois com alegria, trazendo os frutos daquilo que foi semeado com bondade no chão de cada dia. Aprenda a se adaptar. E aí ele diz aqui no texto que a gente deve comer daquilo que for colocado diante da gente. E eu me lembrei muito daquela imagem do filme O Náufrago, né? Aquele cara que o avião cai, ele fica na ilha lá perdido durante anos e é dado como morto. A mulher que ele amava casa com outro homem e tudo mais, e de repente ele achou um jeito, saiu da ilha, voltou para a civilização, e quando chegou a vida era outra, já não era mais do jeito de antes. E aí ele tem uma conversa com o seu amigo, seu brother da empresa, né? E ali tem uma fala muito bonita, porque o cara diz: e agora você vai fazer o quê? Ela está casada com filho, a vida mudou, tudo passou, você perdeu o time, você perdeu a história, você perdeu o trem da existência. Ele diz: agora não sei, eu vou continuar vivendo, respirando, porque eu estava lá naquela ilha perdido, desgraçado, mas quando foi uma manhã, o mar trouxe uma asa, um pedaço de instrumento plástico, que eu fiz dela uma vela e saí da ilha. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou esperar para ver o que a maré vai trazer para mim. O que a maré vai trazer para você amanhã? Eu não sei como está a sua vida hoje, mas você não sabe também o que a maré vai trazer amanhã. O que a vida vai te trazer amanhã? Jesus disse: olha, sirva-se do que vier no banquete da vida. Você não sabe o que vai vir amanhã, mas você pode ter esperança de que virão coisas boas. Sabe por quê? Porque Deus conspira a seu favor. Conspirar a seu favor não é lhe blindar, lhe poupar e lhe tornar alguém inacessível à dor, porque a dor tem uma dimensão pedagógica na sua vida. Portanto, Deus se usufrui de situações adversas para fazer de você uma pessoa melhor. Deus não faz o mal a ninguém, Deus não tenta ninguém, Tiago nos ensina. Mas ele se locupleta, ele tira proveito daquilo que lhe produziu mal e que vinha para lhe destruir, e ele reverte isso em coisa boa. Você já estudou a história de José? A história de José é isso. Os irmãos quiseram atentar contra ele, mas Deus pegou aquela situação de ódio familiar tão comum e colocou esse homem como vice-governador do Egito, para que ele pudesse depois abençoar a sua própria família e o seu coração ser sarado. Você precisa aprender a respeitar o que a maré traz. Você precisa aprender a receber da vida o que a vida lhe trouxer. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês, diz aquela frase célebre, né, que eu tenho tentado ensinar a vocês, que o importante não é o que a vida fez com você, mas o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Já fez, já aconteceu. Você foi traído, você foi educado numa casa maluca, você foi molestada por seu pai, você foi passado para trás pelo seu sócio, você foi enganado por um parente, você foi despedido de forma injusta, você teve um revés que foi uma coisa
que estava fora do seu controle. Meu amigo, a maré traz coisas boas e ruins todos os dias para todas as pessoas, e o importante não é isso. O importante é você não se imobilizar e nem se fossilizar diante da circunstância, mas pegar isso e fazer uma coisa boa. Porque Deus continua sendo Deus, e Deus continua sendo bom, e Ele quer conspirar a seu favor, porque o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Em 8º lugar, Jesus nos ensina que não há qualquer proveito na religião se ela não se desdobrar na direção do outro. Veja aí o verso 9: curai os doentes que houver na cidade, e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. Curioso, né, que Jesus coloca nesse desafio da gente viver a vida, da gente aprender com a vida e da gente se tornar partícipe da vida, essa tarefa de ajudar a curar as pessoas. Eu acredito que você não tem nenhuma dúvida de que nós estamos vivendo numa sociedade profundamente doente. As pessoas estão doentes do ponto de vista de todas as enfermidades do corpo, mas talvez a maior enfermidade desse tempo sejam as enfermidades da mente, as enfermidades emocionais. A depressão é o mal do século, e é uma doença prostrante e inviabilizante, tanto quanto Alzheimer, câncer e outras mais poderosas, que nós julgamos dessa forma, porque muita gente olha para o deprimido como se fosse frescura, não entende a profundidade do que acontece na alma de uma pessoa deprimida. Mas aí, Jesus nos falando nesse trato que a gente deve ter com a vida, Ele disse: cure as pessoas, cure as pessoas, porque o encontro humano, ele pode tanto produzir ferida, quanto pode produzir cura. Tem gente que é especialista em produzir ferida, tem gente que é um porco-espinho, que de quem ele se aproxima, ele fura. E se alguém se aproximar dele, ele fura. E se alguém tentar abraçar ele, sai todo furado. E se ele abraçar alguém, ele fura todo mundo. Porque ele é um poço de amargura, ele é um poço de ódio, ele é um poço de ira, ele é um poço de discórdia, ele é um poço de maledicência, ele é um poço de fofoca, ele é um poço de incongruência e de insatisfação. Mas tem encontro humano que cura. E aí Jesus diz para os seus discípulos: curem as pessoas. Mas a gente, com essa mente religiosa viciada que a gente tem, a gente pensa que a única cura que existe é o aleijado levantar, o cego ver e o morto ressuscitar. Mas Jesus não qualificou que tipo de cura era essa, porque o fato de você abraçar uma pessoa às vezes cura. O fato de você ouvir uma pessoa, às vezes cura. Quantas vezes eu já aconselhei pessoas que passaram 1 hora falando e eu não disse nada. E quando ela acabou de falar, ela disse: pastor, eu estou me sentindo tão bem, graças a Deus. Que bom esse aconselhamento que o Senhor me trouxe. Eu não falei nada, não abri a boca. Eu só separei um tempo para ouvir a pessoa. Não é? Então tem encontros que curam, tem abraços que curam, tem sorrisos que curam, tem palavras que curam, tem WhatsApps que curam. Você acredita que às vezes o cara me mandou uma carta ontem, 10 parágrafos, contou a história dele toda. E no final eu mandei uma resposta que só dizia isso: você está se auto-sabotando. O resto é bobagem infantil e vitimização tola. Só disse isso, ponto, CM. E ele respondeu outra carta dizendo que eu não tinha a dimensão de como aquelas palavras tinham dado a ele um entendimento completamente diferente das questões que ele estava vivendo e que ele estava se sentindo liberto. Eu escrevi 2 frases, não mais do que isso, até porque não dá para responder todo mundo, porque tem encontros que curam. E aí Jesus disse que quando a gente se encontrar com as pessoas, a gente deve curá-las, porque Deus está à disposição para curar, e muitas das curas de Deus são feitas através das pessoas. Eu sempre oro pelos enfermos, nem sempre eles são curados. Eu posso orar por um aleijado e ele não ser levantado do seu leito, mas ele pode ter uma cura muito mais profunda nas suas emoções, nas suas frustrações. Nós circunscrevemos cura apenas como milagre, mas cura é uma coisa que tem uma dimensão muito mais ampla.
E aí Jesus diz para essa geração que vivia uma espiritualidade ritualista, uma espiritualidade que era restrita ao templo, uma espiritualidade de dinâmicas de lavagens, de purificações e de ascetismos, uma religiosidade de intermediação sacerdotal, uma religiosidade preta à cartilha de preceitos e comportamentos, uma religiosidade muito mais preocupada com a conduta estética. Jesus diz: vão, entrem nas cidades e curem as pessoas, porque essa religião de vocês não serve para nada. Aliás, o texto diz assim: entre na cidade, proclamai a salvação e curai os doentes. Entende que há duas dimensões complementares: proclamar, anunciar, falar, ensinar e curar. Porque curar, meu amigo, é ação prática. E aí Tiago diz para a gente, circunscrevendo essa possibilidade, que a fé sem obras é morta. No Evangelho, a dinâmica da ação social não pode ser excluída. Eu não acredito em nenhuma igreja que não tenha uma ação social convincente, prioritária, profunda, que envolva as pessoas e que faça um trabalho que impacte o seu entorno. Vocês sabem disso. Eu não acredito. Eu não acredito em nenhum evangelho que não produza transformação no local onde está e não se envolva com as problemáticas da região onde a igreja se encontra. Não acredito. É gueto, é local de alienação, é clube religioso, é rota de espiritual, mas não é igreja. Porque a igreja tem a ver com transformação do ambiente e com curar as pessoas. Se não for isso, não é evangelho. Jesus disse para os discípulos de João: diga para João que os endemoniados estão sendo libertos, os paralíticos estão sendo curados, os cegos estão vendo, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Isso faz parte da visão holística da salvação. Curar corpo, curar alma, curar o espírito. O cara se converte, você dá uma Bíblia a ele, batiza e manda ele morar dentro de uma favela que não tem energia, não tem água, não tem teto. O teto é de papelão, não tem segurança, não tem nada, e você diz: não, mas agora você está salvo. Você está salvo de quê, meu amigo? O cara já está no inferno. Você falar de inferno para ele não tem diferença nenhuma. Ele já sabe o que é o inferno. Ele não precisa esperar outro, o que ele vive já é suficiente. Mas nós nos satisfazemos com um cara que levanta a mão, faz profissão de fé e se batiza. E a gente diz: isso é evangelho. Isso não é nada, isso é conversa fiada. Isso é enganação. Isso é doutrinação, isso é aquartelamento espiritual. Mas isso não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus diz: entrem nas cidades, entrem nos bolsões de pobreza, entrem nas cracolândias, entrem nos guetos, entrem nas ruelas e curem as pessoas. Aliás, tem curas que só acontecem quando você se dispõe a curar o outro. Você quer que seu problema fique pequeno? Se envolva com problemas maiores do que os seus. Eu, quando visitava enfermo, numa quantidade muito maior do que hoje, que era pastor de uma igreja muito maior, quando eu ia naquele 8º andar do Hospital das Clínicas, ali na Universidade Federal, e passava naquele 8º andar, que só tinha paciente terminal de oncologia, eu entrava com um bocado de problema e saía com assunto pendente. Quando eu acabava de visitar e orar pelas pessoas, pegava o elevador, já não tinha mais nenhum problema, eu só tinha alguns assuntos pendentes. Porque tem curas que a gente pode proporcionar e que a gente pode ser alvo de forma completamente inexplicável. E aí Jesus diz: cure as pessoas. Você cura as pessoas, meu irmão? As suas relações são canais de cura? As pessoas curam você e você cura elas? Você é um instrumento de cura de Deus? Ou você acha que só quem faz milagres é quem pode produzir cura? A gente tem ensinado que Deus escolheu ser amado no outro, né? Ah, Deus, como eu te amo, como eu te adoro, Senhor. A gente adora essas frasezinhas, esses jargões, né? Essas frescurites de crente. Deus, como eu te amo. Ah, como eu te adoro, Senhor. Ah, meu irmão, você acha que Deus vai se comover com essa fuleiragem? Deus quer ser amado no outro. Você vê os molé na sua frente, cara desgraçado, gente no seu trabalho com problema, você não tira 30 minutos para conversar, para curar, para amar, para cuidar de ninguém. Você não dá um passo na direção de ninguém, você não se envolve com nenhum trabalho que é para abençoar gente que não pode lhe pagar e que não traz network. E você quer dizer para mim que você ama Deus?
João diz que é impossível você amar a Deus que você não vê, se você não ama aquele que está do seu lado e você enxerga. E aí Jesus, falando no capítulo 24 de Mateus, no seu sermão escatológico, diz: eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive frio, você não me vestiu, eu estava nu, você não me cobriu, eu estava enfermo, você não me visitou, eu estava preso e você nem queria saber de mim. E eram nessas pessoas que eu queria ser amado, mas você nunca entendeu, você pensava que era para estar no templo cantando com a mão levantada, dando dízimo e lendo a Bíblia. Você nunca entendeu que era para curar as pessoas. Em nono lugar, Jesus nos ensina que é preciso a gente abandonar, mesmo que doa, aquilo que não pode ser mudado pelo amor. Veja aí o verso 10 e o verso 11. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos, até a poeira da vossa cidade, que se nos apegou às sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo. Você quer que eu lhe ensine uma coisa? Abandone aquilo que não pode ser mudado pelo amor. Não só pessoas, como situações e circunstâncias. Onde você não puder amar, não se demore. E aí, Jesus usa aqui uma alegoria interessante, né? Se você for numa cidade e lá não te receberem, se você estiver num ambiente que te faz mal, se você estiver numa relação abusiva, se você tiver uma troca adoecedora, se você tiver alguém que te manipula, se você tiver alguém que tira e não te dá, se você tem uma relação desbalanceada, então, você quando estiver nessa circunstância, saia fora. E pegue as sandálias e bata uma contra as outras para que o pó caia. A gente pensa que é isso, né? É para tirar a sandália, bater, o pó cair. Não, Jesus está usando uma alegoria poderosa, porque se tem uma coisa que fica impregnada na gente, é o pó da vida, né? É o pó da existência. O que é o pó da existência? É amargura, é lascívia, é ódio, é ira, é inconformidade, é ambição, é egoísmo. Isso é o pó da vida. Ele diz: olha, se você estiver numa relação que produz isso, tira esse pó de cima de você e sai fora, porque isso vai te fazer mal. Aliás, o Gênesis usa essa metáfora, né? Que a serpente se alimenta do pó da terra. A gente pensa que é uma cobra comendo barro, né? Mas não é. Ele está dizendo que demônios comem a produção humana. Ele está dizendo que a serpente come essa energia desgraçada que a gente emana. Ele está dizendo que os nossos fluxos, os nossos fluidos, as nossas energias são delivery de comida para demônio. E demônio come amargura, ódio, indignidade, lascívia, insensatez, vaidade, egoísmo. Tudo isso o demônio se alimenta. E como ele se banqueteia com a vida de alguns. E aí Jesus disse: tira esse pó de cima de você. Não deixa que esse pó se acumule. Se você entrar num lugar e as relações forem perversas, se você está numa circunstância que você tem que conviver com gente que te explora, que te abusa, que te diminui, que te manipula, que te chantageia, se isso te produz mal, toma cuidado, sai desse lugar, deixa esse ambiente, porque aquilo que não puder ser mudado pelo amor, não vale a pena. E faça mais, tire esse pó de cima de você. Há quanta gente está soterrada pelo pó da vida. Quanta gente que está morrendo engasgada com a boca cheia de pó. E não percebe isso. E fica doente, estoura no corpo, estoura depressão, estoura úlcera, estoura problema dermatológico, cai a imunidade, o sujeito fica louco, não sabe o que é. Pó, meu amigo! Não é aquele pó que tem político que cheira, não. É o pó da vida. É essa angústia, é esse medo, é essa ira, é essa maledicência, é esse egoísmo, é essa luxúria, é essa vaidade, é essa compulsão, são essas taras. Isso é o pó. E Jesus disse: se você tiver numa relação que você não pode mudar isso, caia fora, porque isso vai te adoecer e vai te fazer um mal profundo. E por isso que ele ensina: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele diz: ó, não deixa o pó acumular. Você tem que viver com um aspirador de pó. O pó acumulou, você joga fora. Não deixa acumular.
Não se põe o sol sobre a vossa... Jesus diz, não guarde nada. Não alimente o coração que não seja de bem e de paz, porque isso vai fazer você adoecer e se tornar uma pessoa perversa. Jogue fora esse pó. Você está num local, as coisas não mudam com a sua presença, saia. Que você pode mudar com isso e se tornar uma pessoa pior. E é por isso que Jesus diz, não dê pérola a porco. Né? Você está num canto que a sua presença não faz diferença. Você está num canto onde você não pode amar. Você está num canto onde você não pode ser você. Você está num canto onde essa relação que você trava nunca vai mudar a perspectiva, a mente e o coração do outro. Saia, não dê pérola a porco. É melhor você sair do que você ser tragado e sucumbir. Porque tem gente que é um buraco negro, né? Tem gente que eu digo que é tarja preta. Você não deve relacionar não, que faz mal. E tem gente que uma dosagem só é feito crack. Se você tomar uma dosagem, você se lasca. Se você conviver um mês, você se acaba. Porque a pessoa drena suas energias, ele é um buraco negro. E Jesus experimentou isso, porque Jesus viveu a sua infância toda e a sua juventude na cidade de Nazaré. Mas depois, quando ele voltou a Nazaré, que ele abriu o rolho de Isaías na sinagoga e disse que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a libertar os quebrantados de coração. Ele leu aquele texto, fechou o rolho e disse, essa profecia é sobre mim, ela hoje se cumpriu. A moça disse, como é? Tu é aquele menininho com a cabecinha grande e barriguinha comprida, as perninhas finas que corria aqui, filho de Zé, filho de Maria, que vivia com serrote cortando madeira, tu está dizendo que tu agora é o filho de Deus, vamos matar esse cara. Aí pegaram ele, arrastaram até a beira do precipício, iam jogar de lá em cima abaixo. Jesus escapou. Sabe quantas vezes ele esteve em Nazaré depois? Nunca mais. Sabe por quê? Porque onde você não pode amar, não se demore. Porque há relações que têm que ser seccionadas. A gente tenta preservar as relações a todo custo, mas tem relação que faz mal, e essa você tem que amputar. Porque faz mal você se relacionar quando você não consegue expressar dimensões importantes na sua vida. Há projetos que você precisa desistir. Há mortos que precisam ser sepultados e deixados para trás. Deixe os mortos sepultar os seus mortos, disse Jesus. Aprenda, meu irmão, que onde você não puder amar, você não deve se demorar. E em último lugar, Jesus nos ensina que o juízo será conforme a luz que a consciência discerniu no trato com Deus. Veja aí o verso 12. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. É curioso que nesse trato com Deus, nessa relação com Deus, nós falamos muito da consciência, né? O que nós entendemos, o que nós compreendemos, ao que nós tivemos acesso. E aí eu quero lhe dizer que a revelação de Deus, ela é progressiva. Você vai vendo na história humana que a relação de Deus com o homem, ela é uma relação de entendimento progressivo. Você vai ver no Gênesis ali, na criação da consciência, que as coisas vão ganhando conformidade. É por isso que o Deus do Velho Testamento não tem nada a ver com o Deus do Novo, porque a revelação é progressiva, o homem escreve sobre a dimensão do que ele entende. É por isso que o Deus do Velho Testamento é o Deus da guerra, da morte, de entrar, matar criança, matar velho, matar todo mundo, e o Deus do Novo diz, não faça isso. Senhor, vamos mandar fogo sobre Samaria, porque esse pessoal não quer nos receber. Vocês estão malucos, vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Eu não vim para fazer isso. E a gente pensa que é Deus que mudou, né? Deus amadureceu, ficou mais assim, um cara mais legal, mais afável, né? Deus cansou de matar tanta gente no Velho Testamento, que no Novo ele diz, não vou matar mais ninguém não, já está bom, já morreu gente demais. Não, meu irmão, é que a revelação é progressiva, o entendimento vai se fazendo conforme a caminhada. E o que ele nos ensina sobre a relação que nós temos com ele, é que a quantidade de luz que nós recebemos, é que vai definir como nós seremos julgados, porque o que não recebeu luz nenhuma vai ser julgado nessa perspectiva. É o que Paulo ensina na carta aos Romanos, capítulo 2, ele diz, olha, o que vive sem lei será julgado sem lei, mas o que teve algum entendimento será julgado conforme o entendimento que recebeu. O que teve todo o entendimento vai ser julgado conforme todo o entendimento que recebeu, porque cada um recebe uma porção de luz. E aí cabe perguntar a você, quanta luz você recebeu? Quanta luz que você já recebeu que você nunca fez nada com ela, né? Quanta revelação você já teve
que não serviu de nada? Quantos ensinamentos você já recebeu que não se desdobraram? Leozinho hoje na oração aqui, ele citou isso, né? Na confissão que ele fez por ele, por mim e por você. Quando ele disse, quantas coisas nós já fomos ensinados e nós continuamos endurecidos, embrutecidos, enraivecidos, indolentes, dormentes, leprosos de alma, porque a gente ensina e as pessoas não querem aprender, não querem crescer, não querem ser gente, querem ser crente. E aí, meu irmão, fica difícil. Quanta luz você recebeu? Você leva Deus a sério? Você leva Deus a sério? Você tem certeza mesmo que você leva Deus a sério? Jesus disse, olha, no último dia, Sodoma e Gomorra vai ser tratada sobre a perspectiva da consciência coletiva e individual que eles tinham. Mas para aquele que teve acesso à revelação, e fez disso coisa nenhuma, e tratou essa verdade como algo que não é precioso, e que o viu e fez de conta que não era para ele, que fez o vidro de mercador, e esse que teve todas as chances de fazer e não quis fazer nada com o que foi ensinado, com esse aí vai ter menos tolerância. Agora, o bom disso é que Jesus não fala de intolerância, né? Ele diz que vai ter menos tolerância, porque eu acredito que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu não sou universalista não, acho que vai ter gente que não vai querer, vai morrer, vai estar diante de Deus e vai continuar dizendo, eu não quero. Mas eu acredito que há muitos que, uma vez acesa a consciência, terão essa dimensão. E, portanto, a grande obra a fazer na nossa relação com Deus é comer luz, é beber luz, é experimentar luz, para que a consciência cresça e viver conforme a consciência que cada um alcançou. É por isso que aqui eu não gosto de doutrinação, eu não gosto de controle, eu não boto ninguém dentro de caixa, eu não gosto de formatação, eu não gosto de invasão de privacidade. Aqui vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Aliás, tem uma música de Djavan muito legal que ele diz assim, aqui eu posso ser quem sou ou ser ator. Lulu Santos, aquele sábio filósofo, né, contemporâneo, ele diz, não leve o personagem para a cama. Então você quer ser um personagem? Você pode ser, meu irmão. Você quer ser ator? Você pode ser. Você quer ser uma fraude, um embuste, um estelionato? Você pode ser. Ou você pode ser quem você é. E você pode pegar a quantidade de luz que lhe cegou e fazer uma fotossíntese no coração e na alma e aproveitar esses ensinos para que a vida seja melhor. Eu queria concluir, já estourei meu tempo, mas eu queria lhe dizer o seguinte, com toda a tristeza do meu coração, que as pessoas preferem os 10 mandamentos de Moisés aos 10 mandamentos de Jesus, né? E eles não são excludentes, eles não são confrontantes, mas Paulo me ensina, no capítulo 8 de Romanos, que a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, eu não preciso mais seguir nenhum condicionamento, nem há mais nada que eu possa fazer, porque tudo já foi feito, e porque toda a graça já foi derramada, e porque Jesus disse, está consumado, e agora é viver na perspectiva da fé. O pecado da lei da morte, que ele fala no capítulo 7, a lei que produzia morte, agora acabou-se, porque a lei que me está proposta é a lei do Espírito da vida. Moisés recebeu 10 leis básicas, né? Que eram leis de sobrevivência, eram leis para naquele mundo você poder existir numa coletividade, eram coisas bem objetivas e bem essenciais e básicas, mas que garantiam a possibilidade de vida. Pois bem, Jesus chamou os seus discípulos e não deu a eles uma ordem de fazer missões interestaduais, missões intermunicipais. Jesus ensinou a viver. Jesus deu a eles princípios e valores para a vida, ainda que o desafio também fosse compartilhar tudo isso com as pessoas, para construir uma existência feliz. E eu quero lhe dizer, eu queria muito ter crescido numa igreja conforme essa que a gente está construindo. A gente não está pronto, a gente tem muito desafio. Hoje eu estava conversando com o Leozinho aqui antes do encontro, o Leozinho disse assim, rapaz, como é que a gente consegue alcançar milhares de pessoas pela rede? E no nosso encontro a gente não consegue alcançar nem algumas centenas.
É uma curiosidade, né? É uma incógnita. Mas eu queria muito ter crescido numa igreja como essa que nós estamos construindo. Eu seria outra pessoa. Se eu tivesse crescido num ambiente como esse que nós estamos querendo compartilhar com vocês, eu seria outra pessoa. A minha fé teria sido vivida de outra forma. As minhas experiências teriam sido outras. Eu estaria hoje numa posição completamente diferente do que eu estou, porque eu teria muito mais anos com uma mente e uma forma de viver totalmente diferente do que eu vivi. Mas eu quero me alegrar com você que está aqui. Você tem isso disponível. Você que está chegando, você tem isso disponível. E os que se converterem já nessa nova Matrix, já tem isso disponível. Podem viver a fé de uma forma sadia e podem usufruir de tudo aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição. Que Deus lhe abençoe. Que você tenha aí um final de semana gostoso, que você gaste tempo com as pessoas que você ama. Que você aprofunde essa reflexão, parte 1 e parte 2. E vamos nos encontrar, né, dona Larissa, dona Áquila? Vamos tomar o grupo pequeno novamente, vamos começar a caminhar, vamos botar os nossos desafios aí em prática. Joana, temos aí o Abraçando o Bairro pela frente. E vamos de encontro em encontro se conhecendo, porque o mais eu vou te falando no caminho. No nome de Jesus, amém.